Como os maias sabiam tanto sobre astronomia? Os maias foram uma civilização pré-colombiana que se desenvolveu na Mesoamérica a partir de aproximadamente 1800 anos antes de Cristo. O auge da civilização maia é conhecido como período clássico e aconteceu entre 250 e 900 anos depois de Cristo. Esse povo realizou um grande número de construções e a população que habitava a região alcançou seu pico. Os maias ficaram muito conhecidos por possuírem conhecimentos muito avançados em áreas como astronomia e matemática. No campo religioso, os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em diversos deuses e tinham o sacrifício humano como uma prática ritualística muito importante. Esses sacrifícios também tinham uma considerável importância política para esse povo. Politicamente, organizavam-se em cidades-estados, o que significa que os maias nunca formaram um império com fronteiras consolidadas. O poder dos reis estendia-se exclusivamente sobre os domínios de suas cidades e cidades satélites, caso houvesse alguma. Sobreviviam da agricultura e seu principal alimento era o milho. Localização. Os maias desenvolveram-se na região da Mesoamérica, localizada na América Central, em regiões que correspondem atualmente ao México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias também são conhecidos como povos mesoamericanos. Política. Os maias organizavam-se sob a forma de cidades-estados, o que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Dessa forma, não havia centralização política, o que fez com que a civilização nunca possuísse um império com fronteiras estabelecidas. Apesar disso, havia uma zona específica sob a influência da cultura maia. As cidades-estados maias realizavam comércio e mantinham relações bélicas entre si. Assim, era comum guerras entre elas, buscando impor domínio sobre as outras. De tempos em tempos, uma nova cidade maia passava a exercer domínio sobre parte da região, como, por exemplo, podem ser mencionadas as cidades-estados de Tikal e Calakmul. O rei, conhecido como Adjal, era a autoridade máxima da cidade e era enxergado por seus súditos como uma manifestação dos deuses. Seu poder era transmitido de maneira patrilinear, ou seja, a linhagem real era paterna. Eventualmente, os reis maias poderiam ser mulheres. Isso acontecia se o rei nomeado não tivesse idade suficiente ou caso estivesse ausente, lutando em uma guerra, por exemplo. Uma parte importante da cultura dos maias estava relacionada com os sacrifícios humanos. Esses povos acreditavam que o sangue humano era fundamental para o funcionamento do universo. Logo, os sacrifícios eram uma forma de agradar aos deuses e de evitar que o caos reinasse. Assim, o sacrifício humano tinha uma grande importância religiosa. O historiador Nicholas J. Saunders, no entanto, mostrou que o sacrifício humano tinha também um papel muito relevante na política maia, como forma de obter prestígio social e político. Os reis organizavam milícias de guerreiros especializados em capturar governantes e pessoas influentes de outras cidades para que fossem sacrificados. Podem ser destacadas algumas cidades-estados maias, como Copán, Tikal, Palenque, Calakmul, Bonampak, Mayapán, Chichén Itzá. Segundo alguns historiadores, Chichén Itzá era uma cidade híbrida que mesclava a cultura maia e tolteca. Sociedade e cultura. A sociedade maia era hierarquizada. Assim, existiam diferentes grupos sociais, cada um com papéis e importâncias específicas na sociedade. O maior grupo da sociedade maia era os camponeses, responsáveis pela agricultura e pela produção de alimentos. Havia ainda uma nobreza responsável por cargos relacionados à administração das cidades-estados e pelo sacerdócio religioso. Por fim, havia o rei, chamado de Adjal, que era a autoridade máxima de cada cidade. Os maias acreditavam que o mundo funcionava de maneira cíclica. Dessa forma,
O fim de uma fase representava o início de outra fase distinta. Possuíam um sistema de calendário duplo, no qual havia um calendário solar e um calendário sagrado. O primeiro era conhecido como Raabe e possuía 18 meses de 20 dias cada, mais 5 dias, considerados dias de azar, totalizando 365 dias. O calendário religioso era conhecido como Tzolk'in. Nele havia 20 semanas de 13 dias cada. A junção dos dois calendários criava um período cíclico que se estendia durante 52 anos. Esse sistema de calendário maia é bem semelhante ao sistema de calendário dos astecas. Em virtude desse complexo sistema de calendário, os maias também possuíam amplos conhecimentos em astronomia. A arquitetura e a matemática dos maias também são bastante famosas. A arquitetura foi responsável pelo desenvolvimento de grandes construções em toda a Mesoamérica, as quais se destacam hoje como sítios arqueológicos visitados por milhões de pessoas anualmente. Já a matemática maia ficou conhecida por ser bastante sofisticada e complexa, destacando-se o fato de conhecerem o número zero, um feito que pouquíssimos povos conseguiram. Por último, vale destacar que os maias ficaram conhecidos por terem desenvolvido um sistema de escrita baseado em hieroglifos. Parte importante do conhecimento que se tem sobre a escrita e outros aspectos da cultura maia provém de 3 códices, manuscritos antigos, que foram levados para a Europa. Esses códices são chamados de Dresden, Madrid e Paris. Religião. Os maias acreditavam em diversos deuses. Portanto, sua religião era politeísta. Esses povos acreditavam que seus deuses habitavam um local chamado Tamuancan, paraíso que fazia parte da cosmovisão de vários povos da Mesoamérica. Acreditavam ainda que diferentes locais da natureza eram sagrados e possuíam diversos espíritos. Cada cidade maia possuía um deus específico. Como mencionado, os maias acreditavam na importância dos sacrifícios humanos. Portanto, diversos sacrifícios eram realizados como forma de manter os deuses satisfeitos e o universo em funcionamento. Os sacrificados, em geral, eram prisioneiros de guerra ou pessoas que se entregavam para ser sacrificadas voluntariamente. Esses rituais aconteciam com grande violência. As principais formas utilizadas de sacrifício eram a decapitação e a retirada do coração da pessoa enquanto estivesse viva. A prática religiosa dos maias também possuía cultos de transe, que aconteciam a partir do consumo de um cigarro narcótico e de bebidas alucinógenas. Esse tipo de ritual era restrito à elite. Entre os diversos deuses maias, podem ser citados Itzamina, Deus criador do universo, Knish Ahau, Deus Sol, Shak, Deus relacionado com a água, Bolon Tzakabe, Deus relacionado ao cetro, Apuk, Deus da morte, e Ix-Chel, a Senhora do Arco-Íris. Decadência dos maias. Após o período de auge da civilização maia, iniciou-se sua fase de decadência, conhecida como período pós-clássico. Os historiadores não sabem explicar especificamente o que causou a decadência maia, mas são sugeridos alguns motivos, como falta de alimentos em virtude do esgotamento da terra e da superpopulação, desastres naturais, doenças e ataques estrangeiros. Independentemente dos motivos, os historiadores apontam que determinados locais maias sofreram um severo esvaziamento populacional, com grupos de pessoas mudando-se em massa para outras localidades da Mesoamérica. Quando os europeus chegaram à região no começo do século XVI, esse processo de decadência maia ainda estava em curso. Os conhecimentos de astronomia dos maias. Poucos astrônomos antigos capturam a imaginação da mesma maneira como os maias, talvez por causa das teorias de conspiração em torno do suposto fim do mundo em 2012, para o calendário que, na verdade, anunciava o final e começo de novos ciclos, dentro da tendência indígena. Para outros povos, a Era de Aquário está prevista para chegar no ano de 2175, ou seja, a Era de Peixes iniciada por Jesus Cristo ainda está corrente. Disseminação dos maias. Os maias
possuem cálculos astronômicos e matemáticos sofisticados, mergulhados na religião e presságios. Sacerdotes discerniam a vontade dos deuses por trás das ocorrências de fenômenos naturais. Talvez, mais do que até mesmo os egípcios ou indianos astrônomos, as observações dos astrônomos sacerdotes maias foram dedicados à astrologia e isso permeou os aspectos da vida cotidiana, criando o boom da nova era em livros maias e parafernálias adicionais, na qual o calendário e numerologia são aparafusados à filosofia oriental e sabedoria grega. Observações e calendários próprios. Naturalmente, existe a tendência de olhar para toda a astrologia como conversa fiada por parte do público cético. No entanto, aos povos antigos, representava parte integrante da vida, prevendo os ciclos intermináveis da natureza, vida, morte e renascimento, essenciais para o desenvolvimento de povos agrícolas e nômades. Não é de estranhar que os maias observavam as estrelas para traçar as estações, em comum com a maioria das grandes culturas do mundo. Desenvolveram um calendário próprio, tentando gerar medições precisas de horários. A astronomia maia foi rica em esoterismo e cerimônia, mas isso não pode esconder o alto grau de precisão das observações e da sofisticação matemática necessária para conceber próprio sistema complexo de calendários e execuções simultâneas. Os maias não possuíam instrumentos complexos para mapear as posições de objetos celestes. As observações eram a olho nu. Eles podem ter usado instrumentos rudimentares, como paus cruzados em posição gráfica, mas não tinham esferas armilares ou sextantes existentes em outras civilizações. Eram excelentes construtores, e muitos dos templos e edifícios estão alinhados para ajudar na posição dos observadores. Por exemplo, edifícios apontavam aos equinócios, enquanto outras construções tinham portas e janelas alinhadas ao norte ou ao sul crescente de Vênus, um dos corpos celestes mais importantes para a cultura maia. A astronomia maia foi impulsionada por mitologia única e rica na crença da estrutura e ordem do universo. Eles percebiam como eram feitos ciclos que se sobrepõem de maneira interdependente entre si. Discernir os ciclos foi a chave para a previsão e a compreensão do capricho dos deuses e espíritos. Tempo, fator mais importante para os maias, o aspecto penetrante da cultura. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Sua contribuição é muito importante para o canal. Voltaremos com mais vídeos nessa temática. Até lá!